Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao Biohacking Brasil Podcast. Eu me chamo Renato Braga, não sei se vocês lembram, já faz alguns meses aí que a gente não grava. Estamos aí com o Thiago Pereira. E Fala, aí, Thiagão. pessoal, boa tarde para todos aí. Prazer estar presente novamente aqui junto ao Renato e ao Tuião. Valeu. Beleza, e hoje com um convidado especial, Tuian Linhares. E aí, Tuian, tudo bem? Olá, tudo bem, pessoal? Satisfação estar aqui hoje. Muito bem, hoje nós estamos aqui reunidos para falar um pouquinho sobre performance cerebral, tá? Formas de você otimizar não só a sua cognição, mas estimular de formas diferentes a sua criatividade, foco, enfim. O Tuian ali tem mais de 15 anos de experiência? Isso. Mais de 15 anos de experiência, vai tentar trazer para nós aqui. Trabalhando com essa parte cerebral e já é uma trajetória aí, né? Cheia de mudanças de percurso, mas sempre mantendo esse eixo central na parte cerebral. Show de bola. Deixa eu só pegar um feedback de vocês aí. Como é que tá a câmera? Tá aparecendo bem fininho para mim aqui. Tá normal para vocês? Para você tá normal, Tuian, Thiago? A câmera, eu tô vendo, tem dois em cima, dois em cima e um embaixo aqui. É isso mesmo? O tamanho tá normal. O tamanho Para tá mim bom. tá normal. Ah, perfeito, então, que tá mostrando aqui de uma forma diferente para mim. Bora lá. Tuian, você pode falar rapidamente quem é o Tuian Linhares? Bom, eu tenho uma trajetória bem diversificada, né? Eu comecei minha carreira como professor de física, a minha formação de graduação foi em física, mas logo nos primeiros anos eu vi que eu queria algo que fosse um pouco mais profundo no sentido de conseguir trabalhar com as pessoas de uma forma mais direta e conseguir ajudar as pessoas a promoverem transformação. Então, enquanto eu estava como professor, eu conseguia isso parcialmente, mas na época eu resolvi fazer um trabalho mais individual, né? Fiz uma especialização em psicopedagogia, então durante muito tempo trabalhei com foco em dificuldades de aprendizagem. Meu público eram principalmente adolescentes e adultos. E aos poucos fui agregando ferramentas e descobrindo formas de fazer o cérebro funcionar melhor. Lá por volta de 2015, eu ouvi pela primeira vez sobre biohacking. É uma área que era nova para mim, mas assim, gostei demais logo no primeiro contato que eu tive. Comecei a ler livros, experimentar coisas e aí eu vi como que é muito legal a gente ter esse controle sobre a fisiologia, sobre o estado mental e como que isso pode ajudar as pessoas a melhorarem a própria vida. Na época, quem que eram as referências no biohacking, que você lembra? Olha, as referências que eu tive lá no início foram principalmente o Dave Asprey, e meu primeiro contato mais forte assim com o biohacking foi seguindo a dieta do Dave Asprey, Bulletproof, né? E eu fiz ela durante um pouco mais de 6 meses e foi algo assim, bem interessante, uma experiência que é difícil manter, né? Uma dieta muito cheia de restrições, mas em termos de clareza mental, assim, para mim foi algo que fez muita diferença naquela época. Foram 6 meses de um cérebro funcionando num desempenho melhor do que ele funcionava normalmente. E então as referências na época eram o Dave Asprey, o Tim Ferriss, para mim também sempre foi um cara que eu admirei demais, né? E gosto muito dos conteúdos dele até hoje. Eram principalmente esses dois, né? Mais para frente, eu comecei a ter um contato maior também com o Ben Greenfield, que também é um cara que eu admiro bastante. Mas então eu tive esse contato com o biohacking, né? E, na verdade eu descobri que eu sempre tinha sido um biohacker, só não tinha um nome para isso ainda, né? Mas essa questão da experimentação e buscar otimizar os resultados, né? Sempre foi algo que me atraiu muito. Em 2017, eu tive uma
um contato com uma área que, para mim, era muito nova e que está bem dentro dessa linha do biohack também, que foi o neurofeedback. Eu conheci o neurofeedback em 2017. Na época, eu tinha meu trabalho, né, no atendimento clínico. Comecei a usar o neurofeedback como minha principal ferramenta desde aquela época. E isso, para mim, foi algo revolucionário também, assim, em termos de mudança né, de estado mental, mudança de performance, não só em curto prazo, mas uma mudança duradoura. E fui agregando outras ferramentas. Então, sempre gosto de experimentar muita coisa. Atualmente, eu não estou mais trabalhando com atendimentos clínicos. Eu fui para um trabalho um pouco mais de bastidores, trabalhando com desenvolvimento de tecnologias de neurofeedback e biofeedback. E também dou cursos na área de neurociência, principalmente para profissionais clínicos. Então, eu tenho um canal no YouTube que eu reativei recentemente e né, faço apresentações ao vivo lá regularmente e ministro cursos para profissionais, especialmente nessas áreas ligadas à aplicação da tecnologia para otimização do cérebro. Excelente. Neurofeedback e biofeedback são assuntos que a gente vai falar aqui também, tá? Para melhorar a nossa performance. Começando ali do início, então, do básico de algo que todos que estão nos assistindo podem fazer em casa, que é como que a gente utiliza a nossa alimentação para melhorar a nossa performance cerebral. A gente sabe que tem alguns alimentos que são interessantes e outros nem tanto. Você poderia elaborar um pouco mais para nós? Legal. Eu vi a alimentação fazendo uma diferença, né? Como eu falei, quando eu testei pela primeira vez essa dieta Bulletproof, e ela é uma dieta low carb, então assim, eu quase eliminei carboidratos na época, e isso trouxe uma melhora em geral, assim, não só na cognição, mas também no humor, uma capacidade de trabalhar muito mais e ficar muito mais produtivo. Desde então, eu criei gosto por investigar isso. Quais alimentos ajudam, quais alimentos não ajudam. Um ponto que eu acho interessante é que existem alguns alimentos que eu consideraria superalimentos, mas, de forma geral, é tudo muito individual também. É muito importante as pessoas que estão querendo otimizar o próprio cérebro saberem que cada cérebro é único, cada corpo é único, e tudo tem que ser adaptado. Então, o que funciona para um pode não funcionar tão bem para o outro. Por isso, eu sempre recomendo testar o máximo possível, ver o que dá certo, o que der certo, mantém. Se você testou uma coisa e não deu certo, para de usar e muda de estratégia. E tem algumas coisas que fazem mal naturalmente, né? Que a gente já sabe muito bem. Açúcar em excesso é algo que atrapalha o funcionamento do cérebro, aumenta a inflamação do corpo. Agora, um detalhe que é interessante, eu descobri recentemente isso. Teve um estudo da USP que saiu esse ano. Eles investigaram 12 mil pessoas ao longo de 8 anos para ver o efeito de adoçantes na dieta. E a constatação que eles fizeram foi, assim, bombástica. Descobriram que praticamente todos os adoçantes artificiais, eles aumentam o declínio cognitivo enormemente, em mais de 60% a taxa de declínio cognitivo. E isso é maior ainda em pessoas mais jovens, pessoas abaixo de 60 anos. E o grau de perda cognitiva que essas pessoas tiveram foi equivalente a 2 anos de perda cognitiva. Caraca. Usando adoçantes ao longo de 8 anos. Então, a gente tem visto cada vez mais essa conexão entre o adoçante como alimento para bactérias ruins do nosso intestino, que acabam deflagrando aí uma série de processos. Então, essa individualização eu acho super importante. Mais recentemente, o que a gente tem visto falando nessas bactérias do intestino? Aparentemente, toda a nossa saúde depende de como essa flora intestinal ela se compõe. E tudo que a gente come está alimentando essa flora intestinal. Isso pode gerar resultados muito positivos
ou muito negativos, mas é difícil pensar em uma estratégia que vai ser igual para todo mundo. Então, o que eu gosto de recomendar? Comer um alimento e perceber como é que eu me sinto nas horas seguintes. Estou com clareza mental ou não estou? E eu gosto também de fazer algumas medidas complementares. Então, eu meço batimentos cardíacos para ver, será que meia hora depois de ter consumido tal alimento, como é que está a minha frequência cardíaca e principalmente a minha variabilidade da frequência cardíaca? O que meu sistema nervoso aqui está mostrando sobre como que meu corpo recebeu esse alimento? Então, a gente pode usar isso como uma forma de ir estruturando uma dieta mais individualizada que ajuda no funcionamento cerebral. Legal. Indo na linha de experimentação mesmo, entendendo ali o que funciona melhor e o que não funciona, né? Eu me recordo, quando em 2020, finalzinho ali, começo de 2021, eu queria performar melhor de forma física, né? E para isso eu fiz diversas experimentações através da alimentação, né? Entendendo o que faria mais sentido. Às vezes tem pessoas que funcionam melhor em cetose, então testei a dieta cetogênica, não funcionou, assim, pelo menos para a minha biologia, assim, para performance física não foi tão legal, performance cognitiva até que é interessante, mas ali tive uma estratégia mais de high carb para determinados momentos, ou momentos específicos do meu dia para conseguir seguir. Mas tudo parte realmente de uma experimentação, né? O fato de você primeiro entender o que funciona, quais alimentos funcionam melhor por eliminação e entender o que realmente funciona para você, segundo o seu contexto, né? Isso tem um livro que me impactou demais, é um livro chamado A Dieta Personalizada. Eu esqueci o nome dos autores, são 2 autores israelenses, e o que eles falam é exatamente isso, que não existe fórmula mágica em termos de dieta. E eles fazem um experimento, esses autores, né, eles são pesquisadores médicos, e o que eles perceberam é que o mesmo alimento vai ter resultados muito diferentes para cada pessoa. Então, eles têm até um teste que eles fazem de medida da glicemia. Então, para algumas pessoas, a pessoa come tomate, por exemplo, e a glicemia dela vai lá nas alturas. Outra pessoa come tomate e fica tudo numa boa. Então, eles conseguiram criar uma metodologia em torno disso, com essa base de experimentação e a partir de dados quantitativos, né, no caso eles usam glicemia, para conseguir ir lapidando, né, essa dieta e vendo, tal alimento aparentemente não gerava efeitos negativos, mas a glicemia foi lá no alto. Então, esse é algo que não vale a pena manter. E eles relatam casos de pessoas que começam a se curar de doenças, começam a perder peso que nunca tinham conseguido antes, graças a essa dieta que vai se tornando individualizada, né? Tuian, tem uma pergunta para você, aproveitando já esse assunto e pegando o gancho aí com o que o Renato falou, como que você vê a influência do consumo e do não consumo da carne com relação à saúde mental? Você acha que tem alguma relação, baseado no que você tem de estudo, logicamente, né? O Renato também aqui, como nutricionista, pode trazer outros pontos, que eu vejo que, pelo menos assim, eu também tive meu momento de experimento, e eu fiz o experimento de ficar vegetariano durante o tempo, e eu percebi um declínio assim, absurdo da minha saúde mental, e aí eu acabei voltando. Mas assim, eu queria que você desse uma opinião, né? Acho que tem 2 profissionais aqui para poder falar sobre isso. É interessante você ter falado dessa experiência, porque uma coisa sobre mim que muita gente não sabe é que eu sou vegetariano desde sempre. Comecei aos 7 anos de idade, e aí eu fiz um experimento que foi igual ao seu, só que ao contrário. Teve uma época que eu resolvi começar a comer carne de novo, para ver o efeito que isso teria na minha cognição e em outros aspectos da vida. E eu comecei a comer carne e fiquei por 6 meses, mais ou menos, numa dieta com carne e com muita carne. Foi uma dieta foi uma mudança radical, assim, né? De uma dieta que eu comia quase só planta e comecei a comer carne em todas as refeições.
E 6 meses depois, o que eu constatei é que não fez diferença nenhuma. Eu não estava me sentindo melhor, não estava me sentindo mais saudável, e então eu decidi voltar a ser vegetariano, porque é algo que, como filosofia, né, me fazia me sentir melhor. Mas eu acredito que até isso é bastante individual, né? Não tenho uma base científica, né, para afirmar nada categoricamente assim, mas pela minha experiência, acho que o nosso corpo ele tem uma capacidade muito grande de se adaptar. Nós, como humanos, é isso que permitiu que os seres humanos vivessem em qualquer lugar do mundo, lugar super frio, lugar super quente, lugar que chove muito, chove pouco. E então, eu acredito que o corpo consegue extrair o melhor daquilo que a gente oferece para ele, né? Claro, pode ser individualizado. Tem pessoas que eu acredito que vão se dar muito bem com carne, outras que talvez não. Então, a gente vê relatos, né, de gente que parou de comer tudo e fez dieta exclusivamente carnívora, e aí começou a ter uma melhora em um monte de coisas. Outros que fizeram o mesmo movimento e ficou tudo horrível. Mas essa mesma pessoa, quando vai para um veganismo, por exemplo, começa a ficar tudo bem com ela. Então, eu sou muito dessa linha de personalizar e individualizar qualquer coisa. Respeitar a individualidade biológica da pessoa, né? Excelente. Aí, partindo para a área física, né, a atividade física, o que a pessoa poderia fazer para melhorar a performance cerebral? Atividade física é um tipo de coisa que muda a vida das pessoas e ela é muito subestimada muitas vezes. Então, se a gente for ver estudos sobre otimização do cérebro, muita gente, quando pensa em melhorar o cérebro, vai pensar já em recursos do tipo remédio ou tecnologias e tudo mais. Na minha opinião, quase nada supera uma atividade física de qualidade para a performance cerebral. Mesmo que seja uma caminhada por dia. Meia hora de caminhada já ajuda o sangue a circular melhor, ajuda a melhorar a oxigenação do cérebro. Então, o nosso cérebro, para funcionar bem, ele precisa basicamente de combustível. Isso pode vir de glicose e oxigênio, ou de corpos cetônicos e oxigênio, né, para quem segue a dieta cetogênica. Mas é importante que o sangue chegue bem ao cérebro. E aí eu tenho aparelhos que permitem medir isso aqui, né? Alguns dos meus brinquedinhos a gente consegue medir a perfusão sanguínea aqui no cérebro. E é nítido isso, que pessoas que têm uma tendência maior a terem depressão, a terem dificuldade de concentração, se a gente vai medir quanto sangue está chegando aqui, chega muito pouco comparado com uma pessoa que está com uma performance alta ali na capacidade cerebral. Então, a atividade física diária, ela garante esse suprimento de oxigênio, melhora a circulação. Se a circulação vai bem, o cérebro vai estar bem suprido de oxigênio. Desde que a pessoa tenha também toda a base bioquímica ali, né? Tem que ter ferro, né? É suficiente, não pode estar com nenhuma questão que atrapalhe esse transporte de oxigênio ali no sangue, oxigênio e nutrientes, né? De forma geral. Mas surpreende o quanto que uma caminhada de meia hora por dia pode fazer diferença. Teve um estudo algum tempo atrás que comparou várias estratégias para idosos. Eles trabalharam com idosos em casas de repouso para ver o que funcionaria melhor para aumentar a capacidade de memória e raciocínio desses idosos. Então, tentaram lá jogos, testes, né, enfim, treinamento cognitivo e tudo mais. Nada superou uma caminhada de meia hora por dia para efeito de performance cerebral. E aí, então, acho que uma caminhadinha por dia é o básico que todo mundo poderia fazer. Quem quiser ir além, o que parece funcionar bem? Exercícios de alta intensidade, são os treinos de tempo limitado, né? Você leva o corpo para uma alta intensidade num curto intervalo ali. Isso ajuda na biogênese mitocondrial, né? O cérebro começa a gerar novas mitocôndrias ali nas células, e a mitocôndria tem esse papel fundamental para conseguir
produzir energia. Então, quanto mais mitocôndrias e quanto mais essas mitocôndrias estão funcionando bem, melhor vai ser a performance cerebral. Então, esses treinos de alta intensidade caminham nessa direção também. Interessante. Eu trabalho no home office, e no home office, assim, tenho a oportunidade de fazer alguns exercícios durante o dia, né? E dependendo da reunião que eu vou participar ou alguma coisa do tipo, eu tenho uma barra fixa no meu escritório, então 10, 12 barras ali antes da reunião é bem interessante porque realmente traz um fluxo, né? Aumenta o fluxo sanguíneo no cérebro, consequentemente vai vir ali mais ar, né? Mais oxigênio e vai deixar eu um pouquinho mais ativo e atento às atividades. Tá? Isso é um hackzinho bem interessante que eu tenho usado também, desde que bem hidratado, né? Isso, e às vezes até um alongamento. Se a pessoa tem lá 30 segundos, 1 minuto, e quer melhorar o máximo possível, né? Levanta, alonga, estica braço, vira a cabeça para um lado, para o outro, isso já vai dar um suprimento maior de oxigênio. Eu gravei um vídeo recentemente em que eu falo sobre 3 coisas simples que ajudam a ter uma melhora rápida de performance cerebral. Falei sobre gelo, luz e movimento. Então, movimento é essa parte, né, de, no mínimo, se alongar e fazer alguma coisa ali para aumentar a circulação. Gelo, qualquer coisa fria, né? Se você joga água fria no rosto, isso já ativa o seu sistema nervoso parasimpático, e isso já traz um equilíbrio mental maior, uma capacidade maior de foco. E luz também, exposição à luz solar, um pouco de luz solar todos os dias. Isso calibra nosso ciclo circadiano, ajuda a gente a acordar com mais disposição, dormir com mais facilidade e performar melhor ao longo do dia. O nosso cérebro, ele se ativa com luz. Então, se eu acordo de manhã e já me exponho à luz do dia, isso já vai fazer meu cérebro entrar no modo de produção, em vez de ficar levando um tempão até conseguir engrenar com alguma coisa. Uhum. E essa luz que a gente acorda de manhã pode ser substituída por uma luz artificial, uma luz azul artificial. Pergunto mais porque já vi algumas pessoas utilizando, pessoas, por exemplo, que precisam despertar às 5, 6 horas da manhã antes do sol nascer, tem ali em algum ambiente uma luz enorme ali que é refletida sobre ele pela manhã. O que você acha? Isso ajuda. A luz azul, a gente coloca ela como uma grande vilã, né, que atrapalha o sono e tudo mais, mas durante o dia a luz azul ajuda. Quando o nosso cérebro capta a luz azul, ele entra nesse modo de ativação, aumenta o cortisol e a gente fica pronto para produzir. Então, tem pessoas que usam lâmpadas de espectro completo, que são lâmpadas que imitam melhor essa luz do sol. Mas, para mim, nada substitui abrir a janela, pôr a cabeça para fora e ficar uns minutinhos ali, recebendo luz direta. Exato. Substituir a natureza não é o melhor caminho, até mesmo para performance. Quando falou de performance, sempre faço aquela diferenciação entre a nossa performance natural, ou aquilo que o nosso corpo tem ali a capacidade de performar, segundo o limite da nossa biologia, e a alta performance, né? Que é quando você extrapola a capacidade natural do seu corpo para gerar ainda mais performance, que aí já entra num declínio da longevidade do corpo, né? Você vai ter ali dificuldades ali mais para frente. Vale salientar. E dá para performar mais através do sono, por exemplo? Com certeza, com certeza. O sono, talvez, né, de tudo que a gente possa fazer para melhorar o desempenho cerebral, um sono de qualidade é aquilo que vira o jogo para muita gente. Tem muita gente que fala que dorme pouco e consegue se sentir bem, mas quando a gente vai ver isso na prática, né, se a gente aplicar testes cognitivos e testes de rapidez de raciocínio e tudo mais, um sono mal dormido, ele vai estar relacionado a um número maior de erros que a pessoa comete no dia, dificuldade de manter o foco de maneira mais sustentada. Então, e fora as mudanças de humor também, né? Quando a gente dorme bem, a regulação emocional fica muito melhor.
E não tem como a gente falar de performance cognitiva sem falar de performance emocional, dessa capacidade de autorregulação. A mente precisa estar equilibrada para a pessoa conseguir ter o melhor desempenho possível nas tarefas, né, de produção e tudo mais. E aproveitando desse tema que o Renato falou, eu já me daria uma pergunta. Qual seria o combo perfeito, Tuian, para uma pessoa performar mais em termos cerebrais? Logicamente, usando neurofeedback, mas assim, se a pessoa não tem acesso, qual que é o combo que a pessoa poderia fazer assim, para performar melhor, além do sono e do biofeedback? Essa é uma pergunta complexa. Por que eu considero isso complexo? Porque performar melhor pode ser muito diferente para uma pessoa e para outra. Talvez uma pessoa queira performar melhor para conseguir ter mais foco na hora de fazer uma tarefa. Tem outro que quer performar melhor para conseguir, não sei, passar por uma situação emocionalmente mais difícil e conseguir se segurar bem ali. Então, tudo isso é performance, né? E performance de uma forma genérica é algo que nem sempre... enfim, é difícil a gente fazer generalizações quando a gente não tem clareza sobre o resultado que a gente quer alcançar. Mas de forma bem geralzona, assim, eu vejo que tem algumas pequenas coisas que muita gente negligencia na hora de ter uma boa performance ali. Então, por exemplo, a preparação do estado mental, eu considero fundamental. Então, o que eu vejo hoje? Muita gente que sai de uma tarefa, vai começar outra e já vai direto. Né? Eu estou, sei lá, assistindo televisão, vou começar a estudar e paro uma coisa e começo a outra. E essa mudança para o cérebro, muitas vezes, é brusca demais. E leva um tempo até ele conseguir engrenar. O que eu recomendo? Sempre antes de começar qualquer tarefa, fazer uma pausa de calibração. Você para e fecha os olhos, respira, faz um alongamento, deixa a mente preparada para esse momento que está começando. Depois que termina isso que você está fazendo, né, faz a transição para a próxima coisa, e depois para a próxima. Se a gente prepara o terreno mental, isso vira o jogo. Eu lembro na época que eu dava aula de física, eu dava aula num cursinho preparatório, e curso preparatório para o Cefet, né? Então eram alunos ali de 14, 15 anos, e eu cheguei a ter 90 alunos desses numa sala de aula. Imagina 90 meninos ali com essa fase de hormônios pulando ali, todo mundo super agitado. Uma coisa que eu fazia, fiz durante um bom tempo, começar cada aula com um período de meditação. Então, começava a aula, eu já ligava lá o áudio da meditação guiada, eram 10 minutos que a gente investia em meditação, para garantir que a próxima 1h30 ia ser 1h30 super produtiva. E era nítida a diferença. Quando a gente tirava esses 10 minutos, eles mudavam a cara da aula completamente, os alunos ficavam mais engajados, faziam perguntas melhores, não ficavam bagunçando, nem conversando, todo mundo super focado, graças à preparação do estado mental. E aí tem alguns desses pequenos truques, né, que a gente pode ir colocando em prática. Em termos de cognição, todo tipo de treinamento ajuda, né? Então, desenvolver habilidades ajuda demais. Eu gosto muito dos estudos na área de prática deliberada, que mostram como você pode se tornar a melhor pessoa possível no mundo em qualquer habilidade, se você treina da forma correta. E o grande ponto é esse: a maioria das pessoas, quando começa a desenvolver uma habilidade, chega uma hora que o nível de esforço para continuar melhorando vai ficando grande demais. No início, a pessoa melhora, chega uma hora que o mesmo esforço que ela fazia começa a gerar quase nada de resultado. E aí é quando acontece um platô. E muita gente se acomoda aí e decide que isso já é bom o suficiente.
E quando a gente pensa nesses caras, né, de performance altíssima, né, que competem e tudo mais, eles são os caras que, quando identificam que chegou um platô, esse platô para eles serve de gatilho para que eles comecem a intensificar ainda mais o treinamento, comecem a fazer a parte chata que ninguém quer fazer. E eu lembro um exemplo, tem um exemplo bem bobo, na verdade, de quando eu estava com um hobby novo, eu estava aprendendo a montar o cubo mágico. E aí eu aprendi a montar o cubo mágico ali. Na primeira vez que eu montei, levei 3 horas para montar, seguindo um tutorialzinho. E aí pensei, quero ficar bom nesse negócio. Eu fui praticando, até que meu tempo chegou ali na faixa de 2, 3 minutos e estagnou. E eu, por mais que eu me esforçasse, né, e tentasse ir rápido, não conseguia baixar meu tempo. E aí eu fui usar essas estratégias de prática deliberada. Eu fui pensar, o que me falta? O que eu não estou fazendo ainda que um cara que é super top nessa área faz? E aí eu fui ver que tinha uma série de algoritmos do cubo mágico que eu não dominava ainda, que eu não tinha memorizado. E se eu investisse tempo memorizando isso, eu ia conseguir aumentar a minha agilidade. E aí gastei algumas horas memorizando. Essa é a parte chata, né? O cara que está montando o cubo mágico, normalmente ele gosta de ficar montando. Eu tive que parar algumas horas e ficar só memorizando sequências de passos ali. Mas depois dessas algumas horas, quando eu fui montar, meu tempo caiu para 1 minuto. Graças a estratégias novas que eu me dispus a aprender. Então, na cognição, isso faz diferença, né? Você parar um tempo para avaliar qual habilidade falta e como que eu vou adquirir essa habilidade, por mais que seja chato, e aí pagar o preço para isso, se o resultado vale a pena. Legal. Eu fazia isso quando eu estava aprendendo violão, uma época. E eu estava a técnica do professor, né? Ele falava, toca ali uns 20 minutos, depois faz outra coisa, qualquer outra coisa, sei lá, vai lavar louça, mexe com outra coisa, depois volta de novo. E nesse retorno que você volta, parece que você volta resetado e preparado, né, mentalmente preparado para ir mais longe. Isso eu achei interessante. Vou aproveitar e fazer minha pausa aqui entre atividades, tá? Porque eu tenho um outro compromisso aqui. Obrigado, Tuian, obrigado pelo convite aí, Renatão. Tamo junto aí, Biohacking. Valeu. Até mais. Sabe uma outra estratégia, essa eu descobri tem menos tempo, descobri com base em experimentação, que tem muito a ver com essa ideia de fazer a pausa. Eu, do nada, resolvi que eu queria treinar para segurar minha respiração. E eu baixei um aplicativo, né? Eu nem sabia que existia isso, mas tem o pessoal que faz mergulho, parece que baixa esses aplicativos para ficar treinando em casa, né? Essa capacidade de reter a respiração. Eu comecei a treinar isso, e teve um dia que eu estava sentado lendo um livro, e eu vi que minha mente começou a viajar, assim, né? O pensamento ia lá longe, eu tentava voltar e focar, a mente ia lá longe de novo. E eu pensei, quer saber, eu vou fazer um experimentozinho aqui. Peguei meu aplicativo lá do treinamento de retenção. Como é que é a lógica desse aplicativo? A gente começa segurando a respiração por um tempo curtinho, ali, uns 10, 15 segundos. Volta a respirar normal por 1 minuto. Depois prende de novo por um tempo um pouquinho maior e volta a respirar normal por 1 minuto. E vai alternando isso várias vezes. E eu fui fazendo isso, né? Então eu prendi a respiração e no 1 minuto livre eu voltava a ler meu livro. E aí prendia de novo, voltava a ler meu livro. E eu percebi que quando eu segurava a respiração por um tempo suficiente ali, e a coisa vai ficando difícil depois, né, quando o tempo vai aumentando, então chegava lá 1 minuto, 1 minuto e 10 sem respirar, e aí eu puxava o ar, né, tinha que encostar na cadeira, fechar o olho, não podia ter nenhum tipo de estímulo, senão não ia aguentar ficar 1 minuto e pouco, né, sem respirar. E eu percebi que quando eu pegava o livro para ler de novo, depois desse período segurando a respiração, a leitura fluía numa boa. Tanto que chegou uma hora que eu parei de fazer a retenção, porque eu esqueci disso, engrenei na leitura ali, fui embora. E isso tem tudo a ver com
mobilização dos recursos do cérebro. Então, a mente, quando fica muito agitada, isso é o cérebro desperdiçando energia, de alguma forma. E a estratégia para fazer o cérebro conseguir voltar a ter foco é a gente temporariamente tirar o suprimento de energia dele. Então, se eu prendo a respiração ali por um tempo, meu cérebro vai começar a entrar no modo desespero. Ele vai cortar tudo aquilo que não é essencial para manter a energia dele direcionada para aquilo que tem que estar funcionando. Então, quando termina esse período de retenção e eu volto a ler, a mente está limpa, não tem nada mais ali em excesso, né, de energia sendo gasto, e fica muito mais fácil direcionar o foco. Isso, inclusive, é a estratégia que algumas pessoas usam até para regulação emocional, né? A pessoa, quando está ali super afobada, né, e ansiosa, e aí tem aquela estratégia de respirar dentro de um saco de papel, e o que o saco de papel faz é exatamente isso. Ele corta o oxigênio, né? Você inspira oxigênio, soltou gás carbônico lá dentro. Então, você está puxando só o ar de dentro do saco, chega uma hora que vai ter só gás carbônico ali, você não está trazendo oxigênio, o cérebro entra no modo em que ele precisa resetar o funcionamento dele, e aí vem essa capacidade de clareza mental maior. É interessante, hein? Não sabia disso, não. Depois eu recomendo demais. Para mim, é uma das coisas que assim, quase ninguém conhece, e para mim dá muito certo. Não sei se daria certo para outras pessoas. O único cuidado a tomar aí é não fazer um tempo de retenção longo demais. Eu fiz uma vez para testar, fui ver o quanto eu consegui, fiquei 3 minutos sem respirar. E aí a coisa foi forte, assim. Foi um dia inteiro quase que de cama depois, porque aí ultrapassei um limite do meu corpo ali que não foi legal. Caramba, eu sempre tive uma estratégia inversa, né, de aumentar a oxigenação do corpo para realizar determinadas atividades, mas reduzir, assim, para criar esse, vamos assim, esse reset, essa repriorização do cérebro para determinada atividade, isso é novo para mim, eu acho interessante. Isso é uma das coisas que a gente consegue alcançar quando a gente usa a respiração. Agora, a estratégia que eu mais gosto é o que a gente chama de respiração coerente. Isso, lá no universo do biofeedback, a gente explora muito isso, que é um tipo de respiração que é mais lenta, é uma respiração diafragmática, tem a barriga que fica subindo e descendo. Eu gosto de usar isso sempre antes de começar qualquer tarefa. É minha principal estratégia para calibração ali do cérebro, para ele ficar preparado. E essa respiração lenta, normalmente num ritmo ali próximo de 5 segundos inspirando e 5 segundos soltando o ar. Isso é um ritmo respiratório que, em termos de sistema nervoso autônomo, ele vai gerar uma sincronia entre o sistema simpático e o sistema parasimpático. E quando os dois sistemas trabalham juntos, isso otimiza vários processos no nosso corpo, porque são dois sistemas antagonistas um do outro, mas a gente consegue fazer com que eles se sincronizem, de modo que quando um está agindo, o outro não está. E quando o outro está agindo, o primeiro não está. E eles vão alternando. E em vez de ficar cada um agindo de forma aleatória. Então, essa respiração, que a gente chama de respiração coerente, ela coloca a gente nesse estado. E esse é um estado em que aumenta a variabilidade da frequência cardíaca, e a gente entra num estado de prontidão, quando a mente está ali sem desperdiçar energia, mas sem ficar relaxada demais a ponto de você não conseguir fazer nada. E aí, esse estado de prontidão é que garante o melhor desempenho possível na tarefa que a gente vai fazer depois, né? E é muito legal quando a gente começa a se auto-observar e entender essa curva de performance, né? Então, se eu estou lento demais, eu não vou performar bem. Se eu estou agitado demais, acelerado demais, eu também não vou performar bem. Então, existe um equilíbrio ali no meio do caminho, e a gente pode usar a respiração como uma ótima ferramenta para conseguir chegar nesse estado do meio. Incrível como a respiração faz total diferença, né? Aí, eu ia falar da estimulação de luz e som, mas eu queria abordar muito
assim, queria priorizar para nós aqui no nosso papo o neurofeedback e biofeedback, que é aí as áreas que você atua. O que é o neurofeedback, só para as pessoas entenderem? Neurofeedback é uma tecnologia que permite a gente treinar o cérebro, e é diferente de um treinamento mental, é um treinamento puramente cerebral. Então, como é que funciona isso? A gente usa um aparelho que mede a atividade elétrica do cérebro em tempo real. Então, a gente coloca sensores na cabeça, esses sensores vão medir aquilo que o cérebro está fazendo, e não só medir, mas também treinar. A gente treina usando essa ideia de feedback. É como se a gente jogasse um jogo, por exemplo, no computador, e esse jogo não é um jogo controlado por um teclado, ou um mouse, ou um joystick. É um jogo que é controlado por aquilo que o meu cérebro está fazendo. E então, para eu conseguir ir bem no jogo, eu preciso que meu cérebro faça alguma coisa diferente daquilo que ele está acostumado a fazer. E a gente vai usando isso como um recurso para ir educando o cérebro, ensinando o cérebro formas diferentes de se comportar. E aí, como que a gente faz isso, então? A gente, no primeiro momento, mapeia o cérebro, a gente usa esses sensores para ver o que esse cérebro está fazendo, e a gente mede aquelas ondas, né, que a gente ouve falar, alfa, beta, teta, gama, e a gente consegue, a partir dessas ondas, ter uma visão bem clara ali de como esse cérebro está funcionando, o que esse cérebro está fazendo, que pode estar sendo prejudicial, pode não estar sendo funcional para a pessoa no dia a dia, e o que a gente pode fazer para melhorar isso usando esse treinamento. Então, por exemplo, uma pessoa que tem dificuldade de concentração, que é uma queixa super comum que a gente encontra, se a gente for ver o cérebro, a gente vai encontrar uma explicação cerebral para por que essa pessoa não se concentra bem. Então, pode ser que essa pessoa tenha, aqui na parte frontal do cérebro, talvez ela tenha um excesso de ondas lentas, que a gente chama de ondas teta, e uma dificuldade do cérebro de produzir ondas beta, que são ondas mais rápidas, que fazem essa área ficar bem ativada. Então, como que a gente vai treinar o cérebro? A gente pode configurar um protocolo de neurofeedback, em que a gente vai querer diminuir essas ondas teta, que estão super abundantes ali, e aumentar essas ondas beta. E toda vez que o cérebro conseguir fazer esse movimento, ou se aproximar dele, a gente vai dar uma recompensa para o cérebro. Então, a pessoa está ali, por exemplo, jogando um joguinho, e o personagem do jogo começa a ganhar pontos quando o cérebro chega nesse estado. E perde pontos se ele sai desse estado. Ou então, quando a pessoa pode estar assistindo um filme e se o cérebro começa a entrar num estado disfuncional, a tela do filme começa a apagar e o volume do som começa a diminuir. Então, o cérebro, aos poucos, vai entendendo o que ele tem que fazer para manter a tela funcionando corretamente ali. E observe que eu estou falando sempre do cérebro, não é a pessoa descobrir. O papel do cliente de neurofeedback, ou da pessoa que está passando por neurofeedback, é simplesmente levar o cérebro e deixar o cérebro fazer a sessão de neurofeedback. Porque o processo ele é todo muito inconsciente. A pessoa está ali, mas é o cérebro que está fazendo tentativa e erro, né? Ele faz uma coisa e vê o efeito. Faz outra coisa e dá um resultado diferente. E aí o cérebro vai aprendendo como ele vai ter que funcionar para otimizar isso. E quando o cérebro vai aprendendo isso dentro do treinamento, ele consegue levar isso para fora. Porque a gente está falando de uma mudança de hábito que o cérebro vai fazendo a partir do momento que ele descobre uma forma de funcionar que é diferente da forma como ele sempre foi acostumado. E aí, quando o cérebro encontra esse caminho, e a cada sessão de neurofeedback a gente vai reforçando esse novo caminho que o cérebro está descobrindo, chega um ponto em que isso vai se tornar natural para ele, e vai ser o novo jeito dele se comportar. Então, a gente consegue usar isso para trabalhar questões emocionais, melhorar a qualidade do sono, melhorar a concentração, linguagem, performance de forma geral, né, performance esportiva, enfim, várias coisas que a gente consegue trabalhar para melhorar com o neurofeedback. Que legal, é uma ferramenta que você coloca, então, um gadget, né, que eu poderia chamar, que você coloca, e você não só identifica as ondas, mas também consegue treinar o cérebro para melhor. Por exemplo, uma pessoa com TDAH, você conseguiria tratar uma pessoa que tenha esse déficit de atenção ou certa hiperatividade?
Sim, inclusive, TDAH é a área mais investigada até hoje na história do neurofeedback. Se a gente for pegar publicações científicas sobre neurofeedback, a maior parte são com aplicação no TDAH. Então, a gente consegue resultados muito bons, né? Eu trabalhei na clínica por muito tempo com adolescentes com TDAH, e a gente vê alguns casos, assim, completamente disruptivos, da pessoa que já tinha tentado de tudo, nada resolvia, mas aí 2, 3 meses fazendo neurofeedback mudam o jogo para a pessoa, e a pessoa começa a funcionar de um outro jeito ali, ficar muito mais produtiva, conseguir, né? Inclusive, tem pessoas que chegam tomando medicamento para TDAH, e à medida que a pessoa vai avançando no processo, ela começa a perceber que não precisa tanto mais do medicamento. E é como se o cérebro sozinho fosse aprendendo a suprir aquilo que o medicamento fazia. Então, tem alguns clientes que conseguem se libertar totalmente de remédio depois de algum tempo. Não é uma promessa que dá para fazer, né? E tudo isso tem que ser acompanhado por um médico, né? Que vai ajustar o remédio e tudo mais. Mas a gente teve alguns casos de pessoas que conseguiram parar de tomar remédio e continuarem totalmente funcionais. Que legal, cara. Bem interessante. Mas isso sobre uma ação integrativa, né? A pessoa tem que reduzir tela, tem que seguir um protocolo fora do neurofeedback que também seja favorável, né? Tudo isso ajuda. O neurofeedback sozinho, ele dá resultado, mesmo que a pessoa não faça outras coisas, mas o resultado, com certeza, ele vai se potencializar com outras ações que a pessoa vai implementar, né? Uhum. Eu pergunto mais porque o grande mal, né, principalmente dos adolescentes ali, é a tela, é a necessidade de ficar focado em alguma coisa ali que, por exemplo, ver ali vídeo por horas, ficar jogando, as interações ali, ela traz uma limitação muito grande ali no cérebro, né? Assim, sim, com certeza. Eu acredito que para a gente ter o melhor resultado com qualquer intervenção, o ideal é fazer coisas que ajudam a alcançar o resultado e parar de fazer tudo aquilo que atrapalha, né? Então, tudo vai muito do quanto cada pessoa está disposta a sacrificar para conseguir ter uma melhora naquilo que ela quer melhorar. Excelente. E você comentou também do biofeedback. Qual que é a diferença entre o neurofeedback e o biofeedback? O neurofeedback e o biofeedback têm várias semelhanças. A principal diferença é que a gente chama de neurofeedback esse processo de treinamento que envolve a leitura do cérebro, né, das ondas cerebrais. O biofeedback é um tipo de treinamento parecido, mas ele envolve a leitura de outras variáveis do corpo. Então, o tipo de biofeedback mais famoso e tradicional aí é o biofeedback de variabilidade da frequência cardíaca. É um tipo de biofeedback em que a gente monitora os batimentos cardíacos e a gente começa a medir o intervalo entre um batimento cardíaco e outro. É uma coisa que pouca gente conhece. Normalmente a gente pensa na frequência cardíaca, né? Mas se a gente for ver o intervalo entre batimentos cardíacos, esse é um intervalo que nunca é igualzinho. Então, o coração bate uma vez, bate outra, bate outra. Se eu for medindo esses tempos, os tempos mudam. E isso é um sinal de saúde do sistema nervoso. Um coração que é saudável, ele não é um coração que bate igualzinho o tempo todo, mas um coração que tem uma grande variação. Então, tem uma sigla, tentando lembrar dessa sigla, o meu anel, ele faz esse registro. HRV. Eu acho que é. Ele mede ali a variabilidade do dia todo, das 24 horas, e depois ele traz essa média, tá? E quanto maior essa média, melhor. Isso. Porque mostra essa desenvoltura, essa habilidade de adaptação. Isso. Tem algumas siglas que a gente usa, talvez essa seja ou SDNN ou RMSSD, são as duas mais... Eu era que era três letrinhas, eu não me lembro de cabeça. Ou HRV, em inglês, é a sigla para variabilidade da frequência cardíaca. Deve ser isso, HRV. Então, essa variabilidade da frequência cardíaca, ela é considerada hoje um dos principais marcadores da saúde do sistema nervoso. Então, quando ela tem um valor equilibrado, funcional, isso dá para a pessoa uma maior capacidade de foco, um humor melhor, mais produtividade,
um estado de saúde geral maior. Quando isso fica baixo, isso aumenta as chances da pessoa ficar doente, aumenta as chances, inclusive, da pessoa morrer por qualquer causa. A mortalidade aumenta entre pessoas com baixa variabilidade da frequência cardíaca. Enfim, e o tempo de reação fica pior quando isso está baixo. E, no fundo, a variabilidade da frequência cardíaca ela é uma medida do sistema nervoso autônomo, desse equilíbrio que eu falei antes ali, sobre o simpático e o parasimpático. Então, a gente consegue medir isso em tempo real e tem exercícios que a gente faz no biofeedback para ajudar a otimizar esse parâmetro. Então, no caso da variabilidade da frequência cardíaca, é esse exercício de respiração coerente. E é muito legal quando a gente faz o exercício vendo em tempo real ali um gráfico mostrando como que está a variabilidade da frequência cardíaca. Porque aí a gente consegue ir testando estratégias diferentes para descobrir o que funciona melhor. Então, e isso gera aprendizado mais rápido. Então, a pessoa que passa por um treinamento com biofeedback, ela ganha controle sobre a própria fisiologia, a ponto da pessoa decidir que vai entrar num estado relaxado e ela quase que instantaneamente consegue produzir esse estado. Por quê? Porque ela foi treinada para isso, para conseguir fazer essa transição de um estado para outro. Então, o biofeedback ele vai envolver sensores variados, né? Existe esse sensor da variabilidade da frequência cardíaca, existe um outro que a pessoa põe um sensor nas pontas dos dedos aqui para medir o nível de suor na ponta dos dedos, porque isso vai ter a ver diretamente com a sudorese, né? Isso. Sudorese. E isso tem a ver com o sistema nervoso simpático. Né? Tem outras técnicas que usam sensor de temperatura aqui na mão. Se a pessoa está no estado mais ansioso, a mão tende a ficar mais fria, enquanto se a pessoa está relaxada, a mão fica mais quente. E aí tem todo um treinamento. Existe um treinamento específico para aumentar a temperatura das mãos, usando técnicas aí de respiração, mentalização. E quando a pessoa passa por esse treinamento, enquanto tem uma medida em tempo real ali, a pessoa está vendo o gráfico e sabendo o que ela fez que deu certo, e ela consegue reforçar isso e aprender muito mais rápido do que aprenderia se ficasse só na tentativa e erro, sem saber se está dando certo ou se não está dando certo. Cara, excelente. Basicamente a sua biologia trazendo informações a respeito do seu corpo ali para você melhorar, né? Formas de melhorar, cara, que legal. A gente está com pouquíssimo tempo, tá? A gente um minutinho aqui para terminar. Eu queria falar mais sobre isso, mas em paralelo também queria convidar você a colocar o seu conteúdo também lá no Hub Biohacking Brasil, tá? Legal. Só me passar os links que eu coloco, disponibilizo lá para a galera. Maravilha. Tá? Toda a informação relacionada a não só a performance cerebral, que a gente tem falado aqui, mas também relacionada ao trabalho que você tem feito de biofeedback, de neurofeedback. Eu acho que é um assunto hiper fascinante, que dá para a gente falar assim, por horas, né? Conforme você vai dizendo aqui, vai aparecendo mais perguntas aqui para mim, mas infelizmente o tempo não vai ser suficiente. Aí o pessoal que está assistindo ou que vai assistir, tem aqui um QR Code para a nossa comunidade do Hub Biohacking Brasil na School. O acesso é gratuito, é só você entrar usando o QR Code ou o link que está na descrição. Ali você vai ter acesso a dezenas de biohackers, né, pessoas interessadas a falar sobre otimização da saúde, performance, longevidade. Tanto eu, quanto o Thiago, o Tuian e outras pessoas, nós estamos lá na comunidade, tá? Você pode manter um @ e encontrar a gente lá facinho, ok? E é isso aí. Tuian, muito obrigado, cara, pelo seu tempo, pela sua participação aí. Provavelmente a gente vai marcar uma segunda rodada, tá? Para falar especificamente de biofeedback. Legal, vamos sim. Só me convidar que eu tô dentro, né? E agradeço demais pela oportunidade de estar aqui. Esses assuntos, assim, são assuntos que são apaixonantes. Eu lembro a primeira vez que eu tive contato com o neurofeedback, assim, isso me conquistou de uma hora para outra, assim. E eu gosto muito de falar sobre isso tudo. Então, eu sempre as ordens aqui para a gente bater mais um papo. Excelente. Obrigado. Valeu, pessoal. Até mais. Valeu, abraços.